Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Que a graça, a paz e a bênção do Eterno esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Não só hoje, mas para todo sempre. Tudo bem? Olha só, vamos dar continuidade no nosso estudo do livro de Gênesis, o livro de Bereshit. E eu convido você a pegar o seu PDF, eu convido você a pegar a sua Bíblia, a sua apostila, se você tiver imprimido o seu PDF, e vamos estudar, vamos ler, vamos meditar, vamos nos aprimorar neste livro tão maravilhoso que é o livro de Bereshit. Amém? Então, no verso 4 diz assim, ó: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Você já sabe que a palavra Senhor é Adonai. Você já sabe que a palavra Deus é Elohim. Você já sabe que a palavra terra é Eredes ou Adamá, em hebraico. Você também já sabe que a palavra céus é Shamaim, né? Então assim, o que eu posso comentar para você, o que eu comentei para você na sua apostila, no seu PDF, é que o verso 4 ele nos mostra dois vocábulos que são muito usados em toda a criação. O primeiro é para, que é criar algo do inexistente que ainda não existe neste mundo, e o vocábulo aser, que é fazer de algo que já existe. Então, há uma diferença entre criar e fazer. Criar, em hebraico, é de algo que não existe neste mundo, já expliquei. Fazer é de algo que já existe. Então, Deus criou o homem e a mulher no mesmo dia. Agora, fazer a mulher, Deus só fez depois. Deu para entender agora, né? Agora, não vou me ater muito a esse texto, vamos um pouquinho adiante. Vamos ler comigo o verso 5. Diz assim, ó: e toda a planta do campo que ainda não estava na terra. Opa! Toda a planta do campo que ainda não estava na terra? Que negócio é esse? Que mistério é esse? Continuando. Toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Agora entenda uma coisa, quando nós lemos esse texto com bastante atenção, vamos perceber que faltava algo, pelo menos duas coisas. O que faltava? Faltava, primeiro, chuva, porque o texto diz assim, ó: não havia, o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Segundo, não havia homem para lavrar, então faltava a chuva e faltava o homem para lavrar. Então o que nós entendemos aqui? Entendemos que Deus não queria fazer brotar nada, enquanto o seu administrador não estivesse de pé. Que administrador? O homem. Deus não queria fazer nada brotar enquanto o homem não estivesse de pé. Deus fez tudo no capítulo 1, porque na verdade, eu já falei e vou repetir, o que Deus fez no capítulo 1 foi apenas profetizar. Deus profetizou que haja plantas aqui, que haja água aqui, que haja animais aqui, que haja árvores aqui, ave, né? Pássaros, que haja animais. Deus está no capítulo 1 apenas profetizando. No capítulo 2 é que essa profecia vem se realizar, vem se materializar. No capítulo 1, tudo no capítulo 1, Deus está apenas profetizando. Aí o texto diz: ainda não havia chovido. O homem ainda não estava pronto. Deus fez o homem. Agora Deus coloca a sua... É óbvio, Deus faz a sua criação, o seu homem, e coloca de pé o seu administrador. Leia na sua apostila. Diz assim, ó: a existência do ser humano requer chuva. Sem esta, a vida dele seria muito curta. Alguém diz assim, ó, que onde há água, há vida. Na verdade não é assim. Na verdade, onde há água, há água. Não é? Por isso que Deus fez separação de água e água. Porque onde há água, não vida. Agora, onde tem vida, tem água. Você vê que Deus mandou a água, fez o homem. Agora, entenda uma coisa. Um especialista de saúde, ele falou para mim: Gustavo, o homem pode passar até 10 dias sem comer e sem beber. Agora, mais de 10 dias é capaz de ele não resistir, porque ele pode até ficar sem comer, mas sem beber
Não é possível. Aí eu falo, mas Moisés conseguiu. Moisés passou 40 dias e 40 noites. Mas a condição que Moisés passou, todos passariam. Ele estava envolvido com a glória de Deus, ele estava em Deus. Jesus, o texto não diz que Jesus passou 40 dias e 40 noites sem beber. Diz que ele passou sem comer. O texto faz questão de dizer que foi sem comer. Quem já leu meu livro aí sobre jejum, sabe que eu falo sobre isso. Né? Então, entenda, o nosso corpo, ele precisa da água. Se você acorda de manhã cedo e toma um copo com água, 2 copos com água, não é copo de água, porque não existe copo de água, né? É copo com água. Quando você toma, aquela água dessa é como se fosse um óleo colocado nas engrenagens de um carro, ajuda a funcionar. Então, nós precisamos da água. E o ser humano, como carne, matéria, precisa da água. E como espiritual, também precisa. Por isso que Jesus disse, eu sou a água da vida. Quem beber de mim jamais terá sede. Por quê? Porque a água, ela nos purifica por dentro, ela nos ajuda nossas engrenagens, nosso corpo a funcionar por dentro. Jesus faz a mesma coisa. Quando ele entra no nosso espírito, ele limpa a nossa alma, ele limpa o nosso espírito humano e faz as engrenagens espirituais funcionarem normalmente. Nós precisamos da água terrena e precisamos da água espiritual, que é Cristo. Amém? Deu para entender aí? Lê na sua apostila também a parte final aí, que diz assim, ó, também significa dizer que é necessário fazermos a nossa parte, para que então o Senhor Deus possa fazer a dele, como por exemplo na oração. Você vai ver que, vamos ler. Leia comigo, capítulo 6, versículo 14 e 15, do Evangelho segundo escreveu Mateus. Olha só, na oração do Pai Nosso, Jesus já nos ensina muita coisa sobre a questão de você fazer e Deus fazer. Deus fazer e você fazer. No versículo 14 e 15 diz assim, ó, na oração há uma conexão entre o que Deus faz e o que você faz. Por exemplo, você não pode obter perdão de Deus se não perdoar os outros. Se recusar fazer a sua parte, você estará separado de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Bíblia, a mensagem. Não é eu que estou dizendo isso aqui, é a Bíblia que está dizendo. A Bíblia é a mensagem. Eu gosto muito dessa versão, você já sabe disso, né? Que ela é clara, ela é objetiva. Nem precisa de muita hermenêutica para interpretar ela, para entender os textos. Então, assim, Deus quer que você faça a sua parte para depois ele fazer a dele. Você perdoa, Deus trabalha com as cicatrizes. Você perdoa, Deus trabalha com tirar o peso das costas. Entendeu? Então, no início, olha só, leia comigo. No dia em que Deus fez o homem, o Eterno fez a sua parte, soprando fôlego de vida neste homem. Depois mandou a chuva. Hoje isso é bem diferente. O Eterno espera por nossas ações para daí então ele reagir. Os céus esperam você tomar uma atitude para que então eles se movam. No princípio foi assim. Deus criou e proveu na vida do homem, desde até o dia da sua queda. Hoje o homem come do suor do seu próprio rosto. Mesmo assim, ainda somos dependentes de Deus. Então, entenda. Deus fez a sua parte no início. Ele criou o homem, soprou o fôlego de vida no homem, mandou a chuva, plantou para que o homem pudesse comer. Deus plantou para que o homem pudesse comer. Hoje é diferente. Hoje o homem planta e Deus vai fazer a planta crescer e dar fruto, né? Diz que nós plantamos, reguamos, mas quem dá o crescimento e o fruto é Deus. É o que diz a palavra. Agora, o camarada ora. Deus manda a alma para a nossa igreja e não vai buscar a alma? E aí, como é que fica? Você vai orar pedindo a Deus algo. Você vai fazer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Olha, Deus plantou para o homem comer, mas depois o homem ia ter que lavrar na terra para poder comer. Primeiro Deus proveu na vida dele. Então, no início, primeiro Deus faz, depois é conosco. Por exemplo, Deus, ele fez todos os sinais. Ele mandou milagre, maravilha, fez tudo para tirar o povo do Egito. Depois ele tirou do Egito. Aí ele começou a dar comida para eles, ele deu alimento, você já viu? Ele deu tudo para aquele povo. Então ele chamou, preparou, depois enviou. Então,
É assim a nossa vida. Deus nos chama, nos prepara e nos envia. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, eu chamei vocês, eu preparei vocês, agora vocês querem conquistar a terra? Vão lutar por ela. Então, existem momentos que Deus faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa. Mas tem momentos que é nós que temos que fazer a nossa parte para que então Deus faça a dele. Deu para você entender? Então vamos pular para o verso 6. Tá? O verso 6 diz assim, ó, um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Olha, eu coloquei aqui, ó. Eis aqui uma das razões, por que não dizer hipótese, porque muitas espécies desapareceram da terra. Essas espécies que eu estou falando aqui se chamam dinossauros. Foi por causa desse vapor, foi por causa disso aqui que muitos dinossauros começaram a morrer e sumiram da face da terra. A falta do clima original, como este vapor que subia da terra. Então, começou a subir um vapor da terra. Isso aqui é uma ciência profunda, esse aqui. Eu te aconselho a pesquisar e a se aprofundar nisso aqui, porque foi por causa disso que os dinossauros sumiram. Foram dissipados, digamos assim, da terra. O qual regava a terra. Este pode ser o clima que existia antes do dilúvio. A pergunta que fica será: houve chuva antes do dilúvio ou não? Acredito que sim. O que pode não ter existido antes era uma chuva que chegasse ao ponto de inundar a terra. Então, há uma disputa teológica se houve ou não chuva antes do dilúvio. O que eu digo é o seguinte: eu digo que houve chuva. Agora, que não foi uma chuva que chega a alagar, igual acontece em São Paulo, Rio de Janeiro, como aconteceu no dilúvio. Mas acontecia chuva, esses serenos, as relvas que caem de manhã. Certo? Essa é a minha visão. Você pode discordar, não tem problema, é questão sua. Mas eu acredito que houve sim chuva antes do dilúvio. Aí eu coloquei aqui, ó. Para entender essa situação, nada melhor do que imaginar quando a terra fica um tempo sem chuva e recebe apenas um sol quente ao extremo, até virar aquele sequidão do deserto. Agora imagina, de repente começar a chover. Qual é a lembrança que vem? Então, imagina comigo, você sabe disso, ainda mais você que é do Pará, você que é do Tocantins, você sabe. Às vezes o sol está tão quente, que parece que está trincando. Pega um balde com água e joga, você não sobe aquele cheiro, sobe o vapor e aquele cheiro ruim. É o mesmo jeito. Havia muito tempo que não chovia. O povo nem acreditava quando Noé pregava que ia acontecer aquela chuva, que ia inundar, que nunca houve alagamento na história. E como é que ia acontecer aquilo? Porque o povo não acreditava na mensagem. Aí quando começou a chover, começou a subir aquele vapor, eles imaginaram normal. Mas quando começou a alagar, eles começaram, epa, tem um negócio diferente aqui. Aí foi quando o povo começou a acordar para a mensagem. Então, pense nisso. Você vai ver esse detalhe, essa reflexão que eu passei aqui para você com mais detalhes no seu PDF, na sua apostila. Tá? E leia comigo Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Entenda? Formou o Senhor Deus. Você vai ler todo o capítulo 1 e só aparece Deus, Elohim, Elohim, Elohim. Mas do capítulo 2, do versículo 4 por diante, já não aparece mais só Deus, aparece Senhor Deus. Por quê? Porque agora Deus não é apenas um criador, Ele agora é um provedor. A palavra Senhor significa exatamente isso, provedor, aquele que promove, aquele que provê, tá? Então, assim, leia comigo também 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que diz assim, ó: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses dois textos aqui, eles não estão aqui por um acaso. Existe uma ligação. Eles estão interligados um no outro. Primeiro,
Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que Deus soprou no homem o fôlego de vida. Então, se soprou no homem, está falando de um corpo, o fôlego de vida. Então, já o texto aqui nos apresenta que o homem não tem só um corpo, que o homem não tem só um fôlego de vida. Aí o texto diz, tornou-se o homem, e o homem foi feito alma vivente. O homem não tem só uma alma. O homem ele tem corpo, alma e espírito. Eu até comparo o homem como Deus, porque Deus é 3 em 1, certo? É triuno. É igual o homem. O homem também. Nós somos corpo, aqui é um corpo. Tem a alma e o espírito aqui. Então é dessa forma. A divindade de Cristo. Nós somos o maior exemplo da divindade. Não sei porque as pessoas fazem tanta confusão para explicar a divindade, a trindade, seja lá como que usar o nome. Então não é por um acaso que esse texto está aqui, eles estão interligados um no outro. Eu estou falando isso para você que é nosso aluno, para você que está estudando conosco. Então, entenda, para você entender que não é por um acaso que esse texto estão juntos, você precisa ter uma noção dentro dos originais. Portanto, eu peço que você preste bastante atenção no que eu vou dizer, bastante atenção no que eu vou estar mostrando para você não se perder no decorrer das explicações, para você não se perder, né, nesse período aí de explicação desses textos, porque é muita coisa profunda. No entanto, nós vamos explicar aqui por etapas, por partes. A primeira parte que nós vamos explicar é, olha isso aqui é fantástico. Eu quero que você dá um like aí, um joinha, que deixa um comentário aí. Então veja bem, ó, olha só, o que chama a minha atenção no texto é que ele parece dar uma ênfase profunda na expressão, olha só, formou Adonai Elohim, ou seja, formou o Senhor Deus, o homem, o antropou, né, em grego, do pó da terra. Parece que o texto faz questão de dizer assim, olha, Deus formou o homem, foi do pó. Você entende isso? Ele não formou o homem de qualquer pó, não. Ele formou foi do pó da terra. E a expressão hebraica define essa palavra como pó do pó. E eu entendo que é a poaca. Você vê a terra, o barro, é tudo assim meio grosso, né? Mas quem já andou nessas estradas de chão sabe que é poaca, aquele pó que quando você baixa que sobe assim, aquelas neblinas, o carro pode ser até fechado, mas ela consegue entrar, aquele pó fininho. Então o homem foi feito daquilo, do pó do pó. Agora, o que nós aprendemos aqui é que o homem não foi feito do pó de ouro, do pó do ouro, não foi um pó do ouro 24 quilates ou 18 quilates, não, o homem foi feito do pó da terra e não do pó do ouro. Será porque Deus não fez eu, não fez você, não nos fez do pó do ouro? Você consegue imaginar? Por quê? O texto faz questão de dizer que nós somos a coroa da criação. Coroa, claro, está falando de ouro. A matéria, a coroa é feita com ouro. Então, se nós somos a coroa da criação, não poderia ser feito do pó do ouro. Você consegue imaginar assim, por que Deus não fez nós do pó do ouro, mas do pó da terra? Se nós somos tão especial para Deus, por que Ele não nos fez do pó do ouro? Eu consigo imaginar pelo menos 2 motivos para isso. O primeiro é porque, primeiro, você que tem a sua apostila, eu deixei isso escrito para você, tá? Eu vou até ler aqui para você, Porque o ouro não pode produzir vida. E o que nós somos senão uma semente que cresce e dá fruto segundo a sua espécie? Todos nós somos uma semente. E essa semente é lançada na terra. E quando ela morre, ela cresce. Essa semente tem que morrer para ela então crescer, expandir-se e dar fruto. Nós somos uma semente. Diz assim mais, E mais, somos vida que produzimos outras. Afinal, esta é a lei da biogênese, vida que gera vida. Porque alguém diz que o homem veio do macaco, mas você vai estudar a ciência, a biogênese, por exemplo, diz que vida gera vida, né? Que macaco vai desenvolvendo e virar humano. Não existe essa evolução. Então, entenda, se você
semear uma semente no meio do pó de ouro, ele não vai crescer, não vai dar fruto, não vai ter vida, não vai morrer. Porque o pó do ouro não tem a mesma essência do pó da terra. E você tem que lembrar que você é semente. Se você lançar a sua semente no pó do ouro, vai acontecer duas coisas. Primeiro, você vai perder seu tempo. Segundo, você vai perder a sua semente. Então, eu acredito que Deus não fez o homem do pó do ouro. O primeiro motivo é este. Agora, o segundo motivo, quero que você preste bastante atenção nisso. O segundo motivo, porque Deus não fez o homem do pó do ouro, mas sim do pó da terra, é porque é o seguinte, eu quero convidar você a uma reflexão comigo. Imagine comigo assim, ó. Você, humano, eu, humano, nós que já somos humanos, somos seres humanos, já queremos ser muita coisa vindo do pó da terra, do pó, que é o pó do pó nos originais. Imagina, meus irmãos, vindo do pó do ouro. Porque você sabe que existe uma obsessão pelo ouro. O ser humano, ele gosta do ouro, ele gosta da riqueza, ele gosta de joias, né? Então, assim, não tem aquelas pessoas que se olham no espelho e se acham a última Coca-Cola deserta, nossa, eu sou linda, nossa, eu sou maravilhoso, e toda aquela vaidade, porque veio do pó, da terra. E se viesse do pó do ouro, como é que não seria essa pessoa? Porque, eu já disse para você, segundo os melhores hebraístas, essa expressão pó da terra, a definição dela no hebraico é pó do pó. Eu sinceramente, eu não gosto muito de pensar, nem de imaginar o homem vindo do pó do ouro. Nós estaremos em um mundo totalmente cheio de pessoas egocêntricas, pessoas que pensam que é a última. Porque, gente, eu quero que você reflita comigo. O homem vindo do pó da terra já quer ser muita coisa, e vindo do pó do ouro ser um homem egocêntrico, doente. Não. Vamos voltar ao texto, porque se eu for imaginar essa reflexão aqui, até eu adoeço. Voltando ao texto, podemos ver aqui, ó. Podemos ver a sua riqueza até nas últimas expressões. Olha só, o homem foi feito alma vivente. Aleluia! Como isso é esplêndido! Quando nós ligamos a palavra vivente com avivamento, o que nós descobrimos é que faz todo sentido. Vejamos. Avivamento significa acordar, voltar à vida, reviver a partir de uma condição física ou espiritual. Então, o texto vai dizer para nós, olha o que o texto vai dizer para nós. Nós acabamos de ler. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Soprou em suas narinas fôlego de vida, a nefesh, né? Ou a psique. O homem foi feito alma vivente. Então o texto vai dizer que o homem foi feito alma vivente. Aí você pega vivente com avivamento e você vai descobrir que é exatamente isso. Avivamento significa acordar. O homem estava dormindo. Deus sopra nele o fôlego de vida. É como se fosse uma pessoa que está morrendo. É como se fosse uma pessoa que está faltando o fôlego de vida. Não, é como se fosse uma pessoa que morreu afogada, digamos assim, se afogou. Dá para você entender? É como se fosse uma pessoa que tivesse se afogado. Você pega aqui, ó, faz a respiração boca a boca e ele volta. Então, é como fosse isso aqui. Deus soprou o fôlego de vida no homem. O homem que estava morto, que estava dormindo, que estava desacordado. Então o homem passou o quê? Acordar, tornou-se alma vivente, avivamento. Voltou à vida. O cara estava morto, ele fez a respiração boca a boca, ele voltou à vida. Ele reviveu a partir de uma condição física. E nós que estávamos mortos no pecado, com a morte de Cristo, vivemos para Deus agora. Ressuscitamos dos mortos para vivermos para Deus. Então, a palavra usada para avivamento no Antigo Testamento vem de um termo que significa viver. E carrega a ideia de sopro, exatamente o que Deus fez. Soprou no homem.
com o vento da vida. Leia na sua apostila aí, ó. Deus soprou nas narinas do primeiro ser humano quando Adão se tornou alma vivente. Então, o primeiro ser humano a pisar na terra, Adão. Então, Deus soprou fôlego de vida em Adão e ele tornou-se alma vivente. Você já sabe que a palavra vivente tem todo o ligamento, toda a interligação com a palavra avivamento. Por isso que nós devemos ser vivos e por isso que nós servimos um Deus vivo, porque nós somos vivos, o nosso Deus é vivo, e nós somos avivados, porque o nosso Deus é avivado. Amém? Então, na sua apostila eu coloquei assim, ó: o Senhor Deus soprou seu fôlego de vida no vale de ossos secos, que não estava só seco, todavia estavam sequíssimos, conforme relata Ezequiel 37. E com tudo isso chegamos à seguinte conclusão: toda a vida emana de Deus, ou seja, procede de Deus, é obra do Espírito Santo, que é o Rua. Alguém fala Ruach. Gente, a palavra hebraica para Espírito Santo não é Ruach, é Rua. Amém? Que significa essencialmente vento, hálito. O vento saiu da boca de Deus para do homem, o hálito de Deus para o homem, a respiração de Deus para o homem. Até o próprio Jesus era a vida de Deus na terra, porque Jesus era o espermatozoide de Deus na terra. Não vai se escandalizar com isso não, viu, crente? Mas Jesus era o espermatozoide. Deus colocou a sua semente. O que é espermatozoide? Semente. Deus pegou essa semente e colocou em Maria, colocou vida na Maria e saiu Jesus. Oxi. Agora entenda assim, a palavra alma e espírito algumas vezes são usadas como sinônimos das escritas a se referir ao homem. Então, às vezes, a mesma palavra que é usada para alma é usada para espírito na Bíblia Sagrada. E você que tem a nossa apostila, você vai ver todas as referências que dizem isso. E o que é interessante é que todas as vezes que alguém fala alguma coisa, é preciso você conhecer o contexto. O contexto é o que vem antes e o que vem depois. Por exemplo, quando Davi fala assim: por que te abate a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Se eu não tiver um conhecimento do contexto, eu não sei que ele está se referindo à mente dele que estava perturbada. Quando o texto diz: como a espada que ultrapassou a minha alma, se eu não tenho conhecimento do contexto, eu não sei que o texto está se referindo ao coração. Então, não pense que uma palavra aparece de um jeito e ela tem um significado ali daquele jeito, que todos os outros lugares vai ser a mesma coisa. Não, você precisa ter conhecimento do contexto, tá? Então, quando você vai ler Jó 7, 1 Coríntios 5, Hebreus 10, você vai entender que ele está se referindo de uma alma, tá? Então, assim, já outras passagens é possível observar uma distinção de alma e espírito. Por exemplo, declara-se, está na sua apostila, declara-se que são divisíveis e distintas quando usadas para falar de sepultamento e da ressurreição do corpo humano. Isso porque o corpo é sepultado como corpo natural. Quando o homem morre, ele é sepultado como corpo natural. Aí eu coloquei para você a palavra grega para corpo e alma aí, tá? Mas quando ele ressuscita, como corpo espiritual, quando ele morre no corpo natural, físico, carne, quando ele morre. Mas quando ele ressuscita, ele ressuscitará em um corpo glorificado, espiritual, é o que o texto diz, que é a soma pneumaticon, tá? Quer dizer, corpo espiritual, no grego. E soma, psique, é alma e corpo, tudo bem? Então, assim, qual é a diferença entre as duas expressões? O espírito é aquele que sabe sobre a existência de Deus. O espírito, ele é capaz de ter uma consciência de Deus. O espírito, ele veio de Deus para nós, então ele tem uma consciência de Deus. Por quê? Porque ele fala: eu vim de lá.
Então, o espírito humano, para você entender, é que nos leva, talvez a aula está complicada, eu vou explicar melhor para você essa questão aqui. Vamos respirar fundo, que eu vou explicar melhor para você, tá? Para você não se perder. O homem tem corpo, alma e espírito. Então, você lembra daqueles filtros que tinha em casa para a gente beber água? Você ia lá e abria a torneira e botava um copinho aqui? Então, aquela tampa em cima, onde você abria para colocar água para ser filtrada, a tampa representa a tua mente, quando você abre a mente para receber a palavra de Deus. O Espírito de Deus desce para o Espírito do homem. O Espírito de Deus converte o Espírito do homem. Convertendo o Espírito do homem, eles descem para a alma, que é a segunda parte. A primeira parte fica a água infiltrada, que não foi filtrada ainda. A parte de baixo é a água purificada, filtrada. Então, quando o Espírito do homem desce com o Espírito Santo para a alma, eles convertem a alma, que é a parte de baixo. Converte a alma, que é o segundo nível. Então, depois de converter o segundo nível, que é a alma, aí abre-se a torneira e jorra para todo o corpo, a purificação. Entendeu? Espero que você tenha entendido aí, porque é uma questão assim, né? A gente pensar. Então, o Espírito é que te leva a se relacionar com Deus. Concluindo, a alma é que te leva a se relacionar consigo mesmo. E o corpo é que te leva a se relacionar com o mundo. Então, entendeu? O corpo te relaciona com o mundo. A alma consigo mesmo, que é o eu, a alma. E o Espírito é que te leva a se relacionar com Deus. Porque veio de Deus. É por isso que o que é pó volta para o pó e o que é Espírito volta para Deus. Porque o Espírito é de Deus. Amém? Tem alguma dúvida aí? Vocês podem anotar aí, podem escrever aí. Tá? Então assim, eu acredito que quando nós sonhamos, nós lembramos do sonho que sonhamos, este sonho foi um sonho a qual a alma teve. Agora, quando você sonha um sonho em espírito, você não lembra, porque foi um sonho espiritual. Você já sonhou e você acordou assim e falou assim: rapaz, parece que eu estava no céu hoje, eu vi anjo, eu não sei. Eu sei que foi um sonho assim maravilhoso, mas eu não lembro como é que foi direito. Você já teve sonho que você fala assim: rapaz, eu sei que eu sonhei essa noite, mas eu não sei o que foi que eu sonhei. Então foi o teu espírito que saiu do corpo e andou. Foi ao encontro do Pai. Agora, quando é a alma, aí você lembra. Essa aqui é uma informação muito preciosa, muito importante, que você precisa estudar, se aprofundar. Lendo a sua apostila aqui de novo, diz assim, ó: todavia a alma é a sede dos afetos. Todavia a alma é a sede dos afetos, dos desejos, das emoções, da vontade do homem. Leia Mateus capítulo 11, versículo 29. Também tem Mateus capítulo 26, versículo 38, tá? E também tem João capítulo 12, versículo 27. A palavra do Novo Testamento traduzida para a alma é psique, que corresponde à palavra alma do Antigo Testamento, que em hebraico é nefesh. Então, a palavra para alma no Novo Testamento é psique. No Antigo Testamento, em hebraico, é nefesh, tá? Já em contrapartida, a palavra no Novo Testamento traduzida para espírito, eu estou te dando a palavra alma no Novo e no Antigo Testamento, tá? Vou voltar para você entender. A palavra do Novo Testamento traduzida para alma é psique, que corresponde à palavra alma do Antigo Testamento, que em hebraico é nefesh. Então, a palavra alma em grego é psique, em hebraico é nefesh. No Antigo Testamento, que é em grego, psique. No Antigo Testamento, que é em hebraico, nefesh. Lembra? O Antigo Testamento é hebraico, Novo Testamento, grego. Agora, a palavra espírito é, no grego, no Novo Testamento, pneuma. E a palavra espírito, no Antigo Testamento, escrito em hebraico, é rua. Tá? Deu para entender? Eu falei para você, fique atento para não se perder.
Podemos entender que o homem é corpo, alma e espírito. Sendo assim, o homem é uma alma que tem espírito, diferente dos anjos, que é um espírito que possui uma alma. Portanto, você não acredita nessa ideia que o homem é a alma que tem espírito. Então, assim, nós podemos entender que o homem é um corpo, a alma e espírito. O homem é um corpo e uma alma que tem um espírito, e não um espírito que tem uma alma. Porque muitas pessoas ensinaram isso aqui, ó, que o homem é uma alma que tem um espírito. Não, Deus é uma alma, Deus é espírito que tem uma alma. Nós somos uma alma que tem um espírito. Somos diferentes. Tá bom? Então, meus queridos alunos, até a próxima aula. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom. Graça e paz. Deus te abençoe.